Olá, bem-vindos de volta. A gente continua hoje nossa jornada pela história da Igreja da Memória à instituição. Este já é o sexto segmento e, nossa, para quem está acompanhando, o caminho até aqui foi bem intenso. Com certeza. A gente começou lá atrás, né, tentando separar o que é o registro histórico do que é a memória, o sentimento daquela primeira comunidade. Totalmente. E depois mergulhamos no cenário. A Pax Romana, o berço da igreja lá em Jerusalém e aquela virada de chave gigantesca que foi a transição do pensamento hebraico para o grego. A helenização, que mudou tudo. Exato. Daí vimos a fé sob fogo com as perseguições, os mártires, e no último encontro a gente analisou as primeiras grandes batalhas de ideias, né? O gnosticismo e como isso ajudou a formar a Bíblia que a gente conhece. Pois é, foi uma preparação de terreno importante para a gente entender o que estava em jogo, e hoje o foco é numa figura que é um verdadeiro divisor de águas. Os documentos que temos aqui descrevem ele como o último pai da igreja e o maior de todos eles. Agostinho de Hipona. Ele é a ponte entre o mundo antigo e a Idade Média. Então, com base nas aulas 9 e 10 do nosso material, vamos tentar entender a jornada desse homem e, principalmente como uma ideia central, a ideia de amor moldou toda a teologia dele, com impacto que, sinceramente, a gente sente até hoje. Ok, então para começar, acho que a gente precisa, quebrar um pouco aquela imagem do santo, né? A estátua de gesso. Os relatos da juventude de Agostinho pintam um quadro bem diferente. Bem diferente. Ele não nasceu santo nem perto disso. Ele nasceu em 354, lá em Tagas, no norte da África, uma província romana. A mãe dele, Mônica, era uma cristã super devota, uma figura central na vida dele. Mas o jovem Agostinho, assim, ele queria distância. Ele era o rebelde da história. Exato. Ele era um estudante brilhante, ambicioso, um astro da retórica, e o que desperta ele intelectualmente aos 17 anos não é nada religioso. É quando ele lê Hortêncio de Cícero. Aquilo acende nele uma busca, assim, desesperada pela filosofia, pela verdade, sabe? Então a faísca inicial não foi religiosa, foi filosófica. Uma busca pela verdade que podia estar em qualquer lugar, menos na fé da mãe dele. E para onde essa busca o levou primeiro? Para o maniqueísmo. E olha, é fácil entender por quê. O maniqueísmo, como os textos descrevem, oferecia um sistema muito claro, um dualismo radical. O universo era um campo de batalha cósmico entre o bem, o reino da luz, e o mal, o reino das sombras. Uma visão bem preto no branco. Exatamente. Para um jovem como Agostinho, cheio de conflitos internos, de paixões, essa ideia de uma luta externa que espelhava a luta interna dele, nossa, deve ter sido muito poderosa. Dava nome aos bois, sabe? Faz todo sentido. E essa época da vida dele foi intensa, para dizer o mínimo. Muito. Os relatos pintam um quadro bem vívido. Falam de um Agostinho que cedeu às suas paixões, se envolvendo sexualmente com homens e mulheres, excedendo em bebidas. Ele não estava só na teoria, ele estava mergulhado na vida. Foi nesse período que ele teve um filho, o Adeodato, com uma mulher com quem ele viveu por muitos anos. Mas parece que essa certeza do maniqueísmo não durou muito para uma mente como a dele, né? Não durou. Ele se desilude, acha as respostas muito simplistas e aí ele dá um salto para o extremo oposto. O ceticismo da Academia de Platão. Se os maniqueus diziam ter todas as respostas, os céticos diziam que, nenhuma resposta podia ser encontrada. Que virada. Da certeza absoluta para incerteza absoluta. Total. A doutrina deles era que a verdade até podia existir, mas a mente humana era simplesmente incapaz de alcançar. Isso mostra o homem numa crise existencial e intelectual profundíssima. Então, como esse intelectual inquieto e cético se torna uma das colunas da igreja? O que tira ele desse buraco? Uma mudança de ares e um encontro inesperado. Agostinho, no auge da carreira, consegue o emprego dos sonhos. Professor de retórica na corte imperial, em Milão. É o topo. E lá, ele conhece o bispo da cidade, Ambrósio. Ah, e aqui tem aquele detalhe que muda tudo, né? O que atrai Agostinho e Ambrósio não é a fé, pelo menos não no começo. De jeito nenhum. É algo profissional. Agostinho era um mestre da palavra. Ele vai ouvir Ambrósio por curiosidade técnica, sabe?
E ele fica, assim, chocado com a habilidade do bispo, com a eloquência. Ele foi fisgado pela forma, não pelo conteúdo. A beleza da retórica abriu a porta para a mensagem. Exatamente. Ele começou a pensar que talvez o cristianismo não fosse tão simplório quanto ele imaginava. E claro, não podemos esquecer da força-tarefa de uma mulher só, a mãe dele, Mônica. Ah, sem dúvida. Os documentos dão um peso enorme à perseverança dela. Mônica o seguiu até Milão, rezando sem parar pela conversão dele. Ela é a fé persistente que ele tanto tinha rejeitado, né? E essa combinação do brilhantismo de Ambrósio com as orações da mãe culmina naquela formosa cena do jardim em 386. A conversão dele. É o clímax de toda essa angústia. Ele narra isso nas confissões. No meio de uma crise de choro, ele ouve uma voz de criança cantando Tolli Lege, que é toma e lê. Ele interpreta como um sinal divino, pega as cartas de Paulo e abre numa passagem que fala para abandonar a vida de excessos. E naquele momento, a dúvida acaba. Acaba, é uma conversão intelectual e emocional ao mesmo tempo. A partir daí, aquele motor intelectual potentíssimo dele é completamente redirecionado. Ele abandona tudo, a carreira, e volta para a África. Isso. Começa a escrever sem parar, refutando as mesmas ideias que um dia ele seguiu. Em 391, a comunidade de Hipona praticamente o obriga a se tornar padre e depois bispo, até sua morte em 430. E tem um detalhe nos textos. Depois que o filho dele morre, ele doa toda a sua riqueza e adota uma vida quase monástica. A mudança foi total. Ok, vamos mergulhar agora no coração do pensamento dele. O nosso material afirma que todo o gigantesco sistema teológico de Agostinho gira em torno de uma única palavra: amor. Mas é fundamental dizer, não é um amor romantizado, né? De jeito nenhum. Para entender Agostinho, a gente precisa entender o que ele quer dizer com amor. Para ele, o amor é a força que move qualquer ação humana. É o nosso motor interno. Ninguém faz nada sem que o amor ou o desejo por algo esteja por trás. O exemplo que o material usa da faculdade é muito bom. É ótimo. Por que alguém faz faculdade? Porque ama o que aquilo pode trazer. Pode ser amor pelo dinheiro, pelo status, pelo conhecimento. O objeto do amor muda, mas o amor como força motriz tá sempre lá. Então, para Agostinho, a gente está sempre amando alguma coisa. A questão não é se a gente ama, mas o que a gente ama, é isso? Exatamente. Essa é a chave de tudo. E ele diz que existem basicamente duas direções para apontar esse nosso amor. De um lado tem a caritas, o amor caridoso, é o amor ordenado que aponta para cima, para Deus. É amar a Deus acima de tudo e o próximo por amor a Deus. Esse é o caminho da felicidade. E a outra direção é a cupiditate, o amor cobiçoso. É o amor desordenado, que aponta para baixo, para as coisas do mundo. Dinheiro, poder, prazer, reputação. O problema não são as coisas em si, mas quando a gente ama a criação mais do que o Criador. Aí, para Agostinho, nasce o pecado. Isso é uma psicologia muito sofisticada. Ele está dizendo que o pecado não é só quebrar uma regra, é um problema de amor desordenado na raiz. Perfeitamente colocado. A vida vira um campo de batalha pelos nossos afetos. Por isso, na visão dele, a felicidade completa é impossível nesta vida. Nosso coração está sempre inquieto, a gente está só de passagem, e o descanso final é só em Deus. E essa teologia foi forjada em debates intensos, claro. A aula 10 destaca a controvérsia com Pelágio como a mais importante de todas. Essa foi a batalha que definiu o cristianismo no Ocidente. E para a gente entender a resposta de Agostinho, tem que entender primeiro a ideia de Pelágio. Espera aí, antes de você explicar, essa visão de Pelágio soa incrivelmente moderna, quase como um discurso de autoajuda do século V. É surpreendente, né? Era uma visão muito otimista da natureza humana. Pelágio ensinava que os seres humanos nascem, neutros, com um livre-arbítrio intacto, capazes de escolher o bem e obedecer a Deus se apenas se esforçassem o suficiente. Então, para ele, o pecado de Adão não corrompeu todo o mundo? Não. Foi só um mau exemplo.
Ele negava a ideia de um pecado original herdado. Imagino que para Agostinho, que sentiu na pele a força das paixões, isso devia soar ingênuo. Qual foi a resposta dele? A resposta de Agostinho foi, assim, demolidora. Ele argumenta com força total a favor do pecado original. Para ele, a queda de Adão foi um cataclismo. Ele usa a expressão latina massa damnata, ou seja, massa condenada. Nossa, massa condenada é brutal. É brutal. Ele diz que, depois da queda, nosso livre-arbítrio ficou tão doente, tão inclinado para o mal, que a gente se tornou incapaz de não pecar por conta própria. Isso foi um choque para a cultura da época, imagino. Um choque imenso. E leva direto à próxima questão. Se o nosso esforço é inútil, de onde vem a salvação? A resposta dele é 100% de fora. É um ato exclusivo da graça de Deus. E essa graça não é só uma ajuda. Ela é irresistível. Ela muda a nossa vontade. E é daí que nasce uma das ideias mais controversas dele. A predestinação, certo? Exatamente. Se a salvação depende só da graça e não do nosso mérito, a conclusão lógica para Agostinho é que Deus, desde a eternidade, escolhe soberanamente a quem conceder essa graça. Essa doutrina solidificou uma visão teocêntrica que dominou a Idade Média. E que, séculos depois, os reformadores protestantes iriam redescobrir, como o material aponta. Exato. Lutero, Calvino. Eles beberam direto na fonte de Agostinho. Ele é a grande ponte. Que jornada! Então, analisamos hoje a vida de Agostinho, um percurso que vai do jovem brilhante e inquieto, passando por várias filosofias, até uma conversão que o transforma no teólogo mais influente do Ocidente. E tudo isso girando em torno da ideia de que somos definidos por aquilo que amamos. E o impressionante é que as respostas que ele formulou para as crises do tempo dele não ficaram no passado, né? Ele estabeleceu os termos do debate sobre graça e pecado para os 1000 anos seguintes. Com certeza. E as fontes que a gente viu nos deixam com uma ideia final para refletir. Agostinho via a igreja visível, a instituição na terra, como um corpo misto, com trigo e joio crescendo juntos. Ele afirmava que só Deus sabe, no fim, quem realmente pertence a Cristo. Isso nos deixa com uma pergunta que atravessa os séculos, né? Se a instituição visível é sempre imperfeita e mista, como a gente consegue discernir, no mundo de hoje, aquela comunhão de amor que Agostinho acreditava ser a verdadeira igreja? Fica aí a reflexão.